O texto que eu vou ministrar hoje está lá em Hebreus, capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 27. Vocês podem... Outros textos serão citados, tá? Mas o que acontece? Esse é o texto básico sobre o qual eu estarei falando aqui hoje. Mas vocês poderão ver outros textos. A Bíblia diz lá, na realidade a Bíblia fala, Hebreus capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 27. Esse é o texto básico. Outros textos eu estarei citando. Não daria tempo de nós lermos todos os textos. Porque se fôssemos ler todos os textos, isso fica para quando tiver um seminário, um estudo bíblico, assim mais aprofundado. Mas esse é o texto básico. Outros textos serão ministrados. A Bíblia fala, eu não estou falando sobre esse texto ainda não, tá? A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo de 1 a 3, diz assim: E tendo Deus falado de diferentes maneiras aos antigos, através dos profetas, nos tem falado nos dias de hoje, através do seu Filho, Jesus Cristo. E a Bíblia fala ainda mais de uma coisa, que ele é herdeiro de todas as coisas e também o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Isso é Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra de Deus, que é isso aqui, a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui é a palavra escrita de Deus. Agora, Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. E quando nós dizemos que Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, que ele foi o autor, ele não foi o autor, ele foi o escritor. O autor foi Deus. Quando nós dizemos que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, aos Romanos, a Timóteo, ele não foi o autor, ele foi o escritor. O autor é Deus. E ainda que todas as Bíblias que existem na face da terra fossem queimadas, ainda que fossem todas, eu quero falar para você que o original está no céu. O original não está aqui na terra. O original está no céu e a Bíblia fala: passarão ou passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar ou não passarão. Então, está aqui a palavra de Deus. E aqui está a testemunha. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano sobre os reis da terra. Então, Jesus é o soberano sobre os reis da terra. Aconteça o que acontecer, aqui está a palavra de Deus, temos uma testemunha e temos a soberania de Deus sobre ela. Agora a vida, ela é feita de escolha. Todos nós, algum dia na vida, nós temos que escolher alguma coisa. E aqui, quando nós vamos para Hebreus capítulo 11, do capítulo 24 ao versículo 27, a Bíblia diz assim: pela fé, Moisés, quando homem feito, ou quando já adulto em algumas versões, diz, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. E no versículo 26 diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E no versículo 27 diz assim: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é o invisível.
Eu estive fazendo uma interpretação, um estudo sobre esse texto. Ali no versículo 24, a palavra recusou é um tipo de escolha. Quando a Bíblia diz que ele recusou, é porque ele fez uma escolha. A palavra arneomai significa desautorizou, significa rejeitou, significa recusou. Ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó. E quando nós vamos mais à frente, diz preferindo, aí aparece uma outra palavra grega, eu não vou entrar em detalhe do grego, mas significa que ele escolheu. Todos nós temos que fazer escolha na vida. Quando eu olho aqui, por exemplo, eu vou dar exemplo, vocês não precisam se preocupar, que é até bom para ficar mais fácil. Quando eu vejo, por exemplo, tu vê aqui o Flávio e a Viviane, um dia ele escolheu que casaria com a Viviane. E a Viviane escolheu que casaria com o Fábio. E depois disso, surgiu uma linda família, e muito linda mesmo. E eu quero falar até uma coisa. Cuidado, porque o diabo não tem família. E como ele não tem família, ele vai fazer tudo para destruir a sua família. Isso é uma das coisas que é característica dele. Mas Moisés fez uma escolha consciente. Ele recusou conscientemente. E nós fazemos escolha. O homem é um agente moral livre. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos limites da lei e dentro daquilo que Deus permitir. Então ele é um homem moral, sob o ponto de vista, ele é um agente moral livre. Ele tem poder para escolher. Mas antes que qualquer um de nós escolhesse, ninguém saiu por aí um dia falando: "Ei, Jesus, eu quero você". Ninguém faz isso. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 17. Por quê? Porque o evangelho é pregado por causa disso. Porque as pessoas não saem por aí atrás de Jesus. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 em diante, e especificamente no 4, diz assim: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor, nos elegeu ou nos predestinou para Ele, para a adoção de filho. Isso é graça. Não é uma eleição fatídica, ou seja, uns nasceram para o inferno, outros nasceram para o céu. Não, é eleição em Cristo. Então ela foi feita em Cristo. Mas a Bíblia também nos fala que antes, lá em João, no capítulo 16, diz que Ele nos escolheu primeiro. Então até Deus fez uma escolha. Deus, quando o homem havia pecado, quando o homem estava separado de Deus, Deus, junto lá com a Trindade, Ele pegou e escolheu que um tinha que descer, para que um dia nós pudéssemos subir. E esse foi o Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha um corpo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 15, a palavra diz que ele não queria, Deus, que ele não tinha um corpo. Jesus não tinha um corpo. Ele era espírito. Mas ele hoje tem um corpo, está sentado à destra de Deus Pai. Este mundo, nós temos que decidir se nós vamos escolher esse mundo ou o mundo de Deus. Nós temos que escolher se vamos escolher a justiça ou a injustiça. Nós temos que fazer essa escolha. E dentro do homem trava-se uma grande batalha. É que aqueles que não conhecem a Jesus, o diabo tenta induzi-lo a fazer a escolha dele. Isso é uma coisa que ele faz. Aqueles que não conhecem a Jesus, ele fala: você vai fazer a minha escolha. E as coisas que o diabo oferece são sempre coisas visíveis. Enquanto a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 27, que Moisés via o invisível, e a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não vê.
como ele via o invisível, Satanás procura mostrar o visível. Então, trava-se no interior do homem. Enquanto a Bíblia fala que o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por outro lado, está o homem, que pode decidir a estar com Cristo ou estar sem Cristo. Por isso, lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz: veio para que eram os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Então ele entra ali no meio e tenta induzir as pessoas a fazer a escolha dele. E ele sempre vem com coisas visíveis. Quando ele tentou Eva e Adão, ele mostrou uma coisa visível, está lá em Gênesis. Foi assim que ele tentou também Jesus. Um dia ele pegou e levou Jesus para um lugar muito alto e falou assim: tudo isto eu te dou se prostrados me adorares. Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. E Jesus falou: não, não é assim. Ele mostrou os reinos. E as pessoas falam: e como é que ele pode mostrar o reino? Deixa eu falar para você que o mundo não é do diabo. Ele jaz no diabo, mas o mundo é de Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Lá no Salmo fala isso. Agora, ele jaz no maligno. O que aconteceu? Como diz lá em Lucas capítulo 4, no versículo 6, a Bíblia, quando fala sobre a tentação de Jesus, ela fala assim: pois é, eu posso te dar isso porque eu recebi isso. Ou seja, Adão, quando pecou, porque Adão tinha domínio sobre todas as coisas. Então, como ele tinha domínio sobre todas as coisas, ele dominava tudo. Ele tinha uma facilidade de locomoção, ele tinha tudo isso. E quando ele caiu, Deus não se arrepende. Deus não é filho do homem para se arrepender. Então ele pegou e falou: eu dei, então é teu. E então agora, ele, quando tentou a Jesus, ele falou assim: olha, se você se prostrar, eu te dou todos esses reinos. Sabe o que ele queria? Ele criou um atalho de um galardão, de uma coroa, sem passar pela cruz. E quem não passa pela cruz não pode chegar ao reino dos céus. O diabo quer que você veja coisas boas. Ele às vezes oferece coisas boas, mas ele não mostra as consequências das coisas que ele te mostra para escolher. Por isso que lá em João, no capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Todos nós temos que fazer uma escolha na nossa vida. Todos temos que fazer essa escolha. E um dia Moisés fez essa escolha. Nós temos que escolher entre o que é eterno e o que é temporal. A maioria tem trocado o eterno pelo temporal. Para fazer as escolhas de Deus, temos que ver as coisas pelos olhos da fé. São os olhos da fé. São as coisas que nós não podemos palpar. E o diabo mostra coisas que podem ser palpáveis. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sou das pessoas que prega a teologia da prosperidade. Mas eu quero falar que Deus pode fazer um filho dele muito rico. Eu conheci um homem chamado Custódio Rangel. Ele era dono da Prastigel. Ele morreu em 2012. Ele era pastor da Assembleia de Deus. E um dia Deus deu a ele uma prosperidade tão grande que ele tornou-se um homem muito rico. Ele era presidente da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, aqui no Rio de Janeiro. E ele era dono da Prastigel, quem sobe a Alameda ali, São Boaventura, lá do outro lado tinha a Prastigel. E Deus deu riqueza para ele. E um dia teve um incêndio na loja dele,
e estava pegando fogo naquela fábrica, e os bombeiros não estavam, porque plástico é um material altamente inflamável, então não estava conseguindo apagar, e ele, quando chegou, que ele olhou aquilo ali, ele simplesmente, ele pegou, colocou as mãos dele e falou, em nome de Jesus, esse fogo para. Sabe o que aconteceu? O fogo se apagou. Deus pode dar prosperidade. Deu prosperidade a Dimo Shakarian. Dimo Shakarian era um dos pregadores armênios que foi para a Califórnia, nos Estados Unidos, e ele começou a mexer com laticínios e tornou-se um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Agora, a única coisa que nós precisamos ver, cuidado com aquilo que vem de Deus e cuidado com aquilo que vem do diabo. Porque o diabo, ele também oferece coisas aparentemente boas, mas são funestas. A palavra funesta significa aquela coisa que entristece. A palavra funesta significa aquilo que causa desgraça. E isso ele tem causado dentro da traição, ele tem causado dentro do adultério. As pessoas do início, está tudo muito bem, mas depois leva à destruição e à morte. E o que acontece é o seguinte, os renascidos, os crentes, a palavra crente, ela aparece muitas e muitas vezes na palavra de Deus. Quando eu falo crente, eu estou falando crente em Cristo Jesus. Porque às vezes nós usamos a teologia de que o diabo também é crente. Mas ele crê e estremece porque ele tem medo e teme o Senhor porque ele sabe que ele é derrotado. Agora, quando nós referimos a crentes em Jesus, nós referimos àqueles que são renascidos, aqueles que passaram pela cruz de Cristo. E quando nós somos crentes, quando nós somos renascidos, quando nós somos regenerados, aí acontece uma coisa interessante. Antes, muitas das coisas que não nos perturbavam, elas começam a nos perturbar. Ou seja, a vida é uma correnteza. E a corrente vai indo, e nós vamos no mesmo sentido, na mesma direção e sentido daquela corrente. Mas quando Jesus entra na nossa vida, ele faz a metanoia. A palavra grega é metanoien, que significa transformação total, troca, radical. E aí nós começamos a ir de contra com ele. Quando você está indo junto com o lixo, você faz parte desse lixo. Quando você está indo junto com a sujeira que o mundo tem oferecido, você está indo junto com a sujeira e você faz parte dessa sujeira. Mas quando você conhece a Jesus, você começa a ir contra. O teu sentido e direção toma um caminho contra. E aí sabe o que acontece? Os entulhos e as imundícies do mundo começam a te ferir. Os filhos de Deus, quando estão lutando contra a correnteza, aí ele começa a ser ferido. É por isso que muitos têm sofrido. E Jesus disse assim, no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E uma das razões por que os salvos fizeram essa escolha, porque foi uma escolha consciente. Eu quero falar para você que esse mundo tem muitas coisas boas no mundo. Mas nós precisamos saber aquelas coisas que são de Deus e aquelas coisas que não são de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Com Jesus, nós nunca vamos sair perdendo. Na realidade, há uma tipologia bíblica. Quando nós falamos no Egito, existem 3 cidades que simbolizam o mundo. Existe outra, mas dentro do contexto teológico bíblico, uma é o Egito, a outra é Jericó e a outra é Sodoma. E o Egito simboliza o mundo, e Faraó simboliza o diabo. O Egito simboliza o mundo
e Faraó simboliza. Agora imagine chegar para Moisés e falar: Moisés, aqui está o trono, aqui está o cetro, e você, certo? Você pode ter esse trono, porque você passa a ser neto de Faraó. Por outro lado, Deus fala: aqui está Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual é a tua escolha? A Bíblia diz: a salvação, a glória, a honra pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Ou você, o Senhor Jesus te dá o quê? Vida eterna, lar eterno, glória, e ainda escreve teu nome no livro da vida. Escreve o meu também. E nós recebemos pela fé, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a escolha de Deus é a escolha da fé. Então Moisés precisou fazer uma escolha consciente. Deus olhou para Moisés, eu estou parafraseando, e falou: você pode ser o filho da filha de Faraó, mas você também pode ser o libertador do meu povo de Israel. Você vai assinar o contrato? O que não pode acontecer é você ter as duas coisas. Você não pode ser filho da filha de Faraó, ou seja, você não pode estar vivendo de acordo com os parâmetros deste mundo e também estar vivendo no reino de Deus. Isso você não pode, porque água e óleo não se misturam. E isso é água e óleo. Você quer o quê? Você quer assinar o contrato, Moisés? Lá em Êxodo, no capítulo 3, do versículo 2, a Bíblia fala sobre as aparições de Jesus antes dele se encarnar. Jesus se encarnou. Quem disser que Jesus não se encarnou, certo? Ele está sendo controlado pelo Espírito do anticristo, porque a Bíblia diz lá em João: no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que acontece é o seguinte: mas antes de Jesus ter vindo aqui, ele apareceu muitas e muitas vezes antes dele receber um corpo. Então, um dia Jesus apareceu a Moisés. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 2, e ele apareceu no meio daquele arbusto, e ali havia como se uma sarça que ardia e não se consumia, e aí Jesus olhou para ele e falou assim: não te chegues cá, tira o teu sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Sabe o que acontece? É que a vestimenta desse mundo não entra no reino de Deus. Os sapatos que Faraó deu a Moisés não pode estar em terra santa. As coisas do mundo não pode estar dentro da igreja. O diabo sempre vai tentar com coisas visíveis. Um dia houve um cantor, ele tinha até o nome nos Estados Unidos, lá no Tennessee, ele chamava de Voice. Ele chamava Elvis Aaron Presley. Foi criado no Evangelho. E hoje, se você entrar no Google, você vai ver que ele tem músicas evangélicas lindíssimas. E as pessoas que entendem de frequência, que entendem de acústica, diz que ele trabalhava a voz dele em 3/8. Ele tinha uma dádiva muito especial de Deus. Mas ele fez uma escolha errada. Ele foi para a Alemanha, foi ser soldado na Alemanha, voltou aos Estados Unidos, e quando ele voltou, ele cantando, ele começou a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Por isso que eu falei sobre a história do Custódio Rangel e do James Chacaria, que Deus não é contra o filho dele ser rico, mas quando é o diabo que dá, é um perigo. Então o que aconteceu? Ele começou a botar anéis. Dizem que ele, fora as roupas que ele tinha 200 roupas para a apresentação.
E um dia, ele começou a se sentir que ele era um mini-Deus. E ele começou... Aí o diabo começou a empurrar comida. Gorduras. Come bastante. Tua creatinina vai aumentar. O teu colesterol vai aumentar. Os teus triglicerídeos vai aumentar. E ele começou a ter problema renal sério. E depois disso ele tinha uma síndrome de colo irritável e começou a ter dores horríveis. E depois o diabo mostrou a ele e deu mais a ele, sabe o quê? Falou, você tem roupa, agora você vai ter bastante pílulas. E começou a dar remédio para ele. Chegou num ponto em que ele era todo exótico, tornou-se um homem exótico, e ele foi no dentista dele, isso era 11 horas da noite, porque ele, como tinha muito dinheiro, ele podia pagar. Ele foi, era 11 horas da noite, depois passou a noite toda tocando piano, e num determinado momento, ele foi ao banheiro, certo? Isso em agosto de 1977, aconteceu uma coisa interessante. Não se sabe como foi, mas sabe-se que ele morreu sem o Senhor Jesus. No dia em que ele foi feito o ofício dele, o pastor Rex Rumber, que era de Akron, Ohio, foi ministrar o ofício, mas ele esteve perto da salvação, mas fez a escolha errada e morreu sem Jesus. Um outro caso que nós sabemos muito bem foi o caso de Michael Jackson. No dia 25 de junho de 2009, Michael Jackson estava lá, ele podia pagar um médico particular para ter, e ele começou a achar que ele achou que ele era muito grande. E a Bíblia diz que aquele que se exalta, cai, mas aquele que se humilha, ele eleva. E sabe o que aconteceu? Ele primeiro começou a tomar uma série de medicamentos. Um dia ele estava lá na casa dele, se vocês veem na internet, vocês veem que ele foi para uma lápide fria, como todos os humanos vão. Ele estava em casa, passou mal, e quando ele foi para o hospital universitário, na Califórnia, ele já chegou morto, porque ele começou a tomar vários comprimidos. O diabo faz isso, começa a empurrar. E ele tomou, fizeram uma infusão nele, venosa de propofol. Ali o anestesista sabe muito bem o que é isso. É um anestésico de ação muito rápida, e ele, para dormir, ele precisava daquilo, certo? Ele achou que era muita coisa e não era nada, ele foi para uma lápide fria. Quando colocaram aí no necrotério, vocês veem isso na internet, colocam lá dentro, fez a escolha errada. O que acontece? O diabo, às vezes, dá boas coisas, mas as coisas que ele dá são coisas funestas. Mas a recusa, como Moisés fez, é um tipo de escolha, certo? Nós não podemos baratear as Escrituras. Quando você prega o Evangelho, você prega que Jesus Cristo morreu por você, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, de 1 ao versículo 4 diz isso. Ressuscitou ao terceiro dia, e lá em Romanos diz que quando ele ressuscitou, ele incluiu você naquela morte, mesmo sem você estar lá fisicamente, porque isso é uma obra da graça. Ele atingiu os passados. Ele atingiu os que estavam no presente com Jesus. Atingiu todos que estão aqui hoje. E enquanto tiver uma pessoa na face da terra, é alcançada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, não vamos baratear o Evangelho dizendo que você, quando você se converteu, eu já vi isso em igreja, que agora teus problemas estão todos resolvidos. Não foi isso que Jesus disse lá em João 16, 13? Ele disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós estamos nele, nós mesmo indo contra a correnteza, nós também vamos vencer o mundo. Por isso, quando Jesus um dia estava conversando, lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 32, ele falou assim, não temas o meu pequeno rebanho. Quando eu falo isso, eu não vou criar uma teologia em cima disso. Mas eu quero dizer que é pequeno rebanho, mas são milhões de pessoas. É que em relação aos que se perdem,
é pequeno. Por quê? Porque a escolha é feita errada. Deus disse para Moisés: Moisés, vai ser difícil. Os egípcios vão tentar te matar. Além disso, esse povo que você está tentando tirar do Egito para colocar na terra prometida, eles vão se rebelar contra você. Um dia o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 24 ao versículo 28, não vou citar todo o versículo, para a gente não tomar muito tempo, mas diz assim, ele falou sobre o sofrimento. Ele falou, pelo perigo dos desertos eu passei perigo do mar, e o pior de tudo, estive militando entre falsos irmãos. Isso está em 1 Coríntios 11, do capítulo 24 ao versículo 28. Capítulo 11, 24 ao 28. Deus falou para Moisés, você vai assinar o contrato. Moisés optou pelo opróbrio de Cristo, porque ele contemplava, lá no final do capítulo 11, do versículo 27, contemplava o invisível. Por isso ele optou pelo opróbio. O opróbio é o mesmo desprezo que Cristo teve quando esteve aqui. E Moisés teve esse opróbio. E nós muitas vezes somos achincalhados. Nós às vezes, antigamente chamava de Bíblia. Via você na rua, falava, ó, Bíblia ali. E outras coisas mais. Mas esse é o opróbrio de Cristo. E essa é a escolha de Deus. E a razão é muito óbvia. É porque os outros estão mortos. Mas Jesus Cristo, ele está vivo. É melhor estar no chão com Jesus Cristo do que estar nas alturas com o diabo. Eu não estou falando que você não pode ser um grande artista. Você pode ser, Deus pode te abençoar e você ser um ótimo. Eu não estou falando que você não pode ser um grande jogador de futebol e rico. Pode. Sim, pode. Desde que você esteja debaixo da orientação de Deus. Isso é uma bênção. É com Cristo que nós vamos entrar nos portais da glória. Teve um dia, a Bíblia diz que Deus ordenou a morte. A morte não foi. O diabo ele tem poder sobre a morte, mas ele não ordenou a morte. A morte surgiu por causa do pecado original. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que visto que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e a morte atingiu a todos os homens, logo todos pecaram. E a Bíblia diz em Hebreus também que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então o que acontece? Por isso que nós não aceitamos a morte, que o homem não foi criado para morrer. Mas por causa do pecado original, o homem passou a morrer. Por isso, teve um dia que Moisés morreu. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, no versículo 5, diz que Moisés subiu e olhou toda a terra de Moabe. E a Bíblia diz que ele tinha, muito obrigado, é mais um galardão que você recebe, hein? Segundo Mateus. Bom, Êxodo 34:5 diz que um dia Moisés morreu. Ele subiu na terra de Moabe e olhou tudo aquilo ali. E a Bíblia diz que ele tinha 120 anos de idade. Nós sabemos que os homens começaram com o pecado, por isso que há a regeneração. Um dia nós vamos viver eternamente com Deus, porque o homem começou a morrer. O homem que viveu mais nessa terra foi Matusalém, ou Matsalá. Matusalém significa quando morrer vai acontecer. No hebraico, Matusalém significa quando morrer. No dia em que Matusalém morreu, o dilúvio desceu sobre a terra. Mas depois vieram outros, vieram Jared, veio Adão, e veio caindo, cada um veio caindo. E quando você chega lá em Gênesis, no capítulo 6, e os dias do homem serão em torno de 120 anos.
você vai ver que Moisés morreu com 120 anos. E quando ele tinha 120 anos, a Bíblia diz que ele tinha vista perfeita, e a Bíblia diz que ele estava com a robustez de um jovem, mas ele morreu. Só que tem uma coisa bem interessante. Lá em Judas, que é o último livro, antes do Apocalipse, só uma página. Ali, Judas 1:9, fala assim, o Judas 9, né? Que é uma página só. Diz que o arcanjo Miguel e Satanás, eles contendiam por causa do corpo de Moisés. Porque e hoje, até hoje, o povo judeu, certo? Os dois personagens em que o povo judeu tem uma certa consideração, um é Moisés, o outro é Davi. Por isso que aquela maga em Davi chama escudo de Davi, que o pessoal chama estrela de Davi. Certo? Então, eles reverenciam, mas por que Deus não deixou aparecer o corpo de Moisés? Moisés morreu. Elias e Enoque não morreram. Elias foi trasladado e não passou pela experiência da morte. Gênesis 5:24 diz que Enoque, certo? Diz que Enoque andava com Deus e Deus para si o tomou. Ele também não passou pela morte. Moisés passou pela morte. Mas acontece uma coisa, o corpo de Moisés nunca apareceu. E por mais que foram feitas escavações ali naquela região, nunca se apareceu o local. Eles sabiam onde tinha enterrado, mas quando foram lá, eles não acharam mais o corpo de Moisés. Jesus não é igual ao diabo. Jesus nunca disse, eu vou usar vocês, depois eu vou jogar vocês fora, no monte de lixo. Não é isso que Jesus faz. Quem faz isso é o diabo. O diabo usa e depois joga no monte de lixo. Jesus disse, vinde a mim e eu te darei a vida eterna. E depois disso eu vou te dar um corpo imortal. Você terá um corpo glorificado e vai entrar nos portais da glória. E a Bíblia até diz que nós vamos fazer uma coisa muito interessante. Os anjos decaídos que causaram o grande problema, nós vamos julgá-lo. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 2 e 3. 1 Coríntios 6, 2 e 3, diz que os anjos decaídos vão ser julgados pelos filhos de Deus quando estiverem com o corpo glorificado. Aí nós falamos, e Moisés? Eu vejo que Moisés, porque normalmente quando nós morremos, diz, tu és pó e para o pó você volta. Nós vamos para o pó da terra. Moisés foi para o pó da terra, mas de uma maneira sobrenatural que nós não sabemos, como aconteceu com Elias, como aconteceu também com Enoque. Deus, um dia, eu creio que Moisés já está na Jerusalém com o Senhor Jesus Cristo, e isso eu falo porque quando lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 1 ao versículo 9, um dia Jesus pegou Pedro, Tiago e João e falou, venha cá que eu tenho uma coisa muito importante para fazer com vocês. E levou eles para um lugar chamado Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração é o Monte Tabor. Ele existe lá hoje ainda, ele está dentro de Jerusalém. Ali é a terra prometida. Moisés não pôde entrar com aquele corpo físico dele na terra prometida, terrena. Mas eu creio que ele recebeu um corpo celestial e entrou e já está na presença de Deus na Jerusalém celestial já. Por quê? Por que eu falo isso? Porque na transfiguração estavam ali, aí Jesus pegou Pedro, Tiago e João e falou, vem cá que eu tenho uma coisa muito importante a mostrar a vocês. Aí, de repente, houve uma nuvem, houve alguma coisa. Presta bem atenção, transfiguração não é visão. Transfiguração é um fato consumado. É uma metamorfose, é uma transformação. Então, de repente, Pedro olha e fala assim, é bom estarmos aqui. Se quiseres, nós construiremos 3 tendas. Uma para ti,
uma para Moisés e outra para Elias. Lá estava Moisés. Não era o espírito de Moisés. Quem estava lá é o próprio Moisés. Estava Moisés, estava Elias. Elias representa os profetas. Moisés representa a lei. E Jesus representa a graça que cumpriu a lei e os profetas. Então lá estava Moisés. Ele viu o invisível. E lá estava Moisés, naquele monte que hoje é chamado Monte Tabor. Você hoje, se for a Israel, você vai poder ir lá no Monte da Transfiguração, que é o Monte Tabor. Mas haverá um dia em que não haverá mais cego. Haverá um dia que não haverá mais hospitais. Haverá um dia em que não haverá mais túmulos. Haverá um dia em que não haverá mais lápides. Haverá um dia em que não haverá mais lágrima pela morte, porque eles vão passar. Isso é uma coisa temporária, passageira, e isso vai passar. Então, o que acontece? Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Em João capítulo 17, versículo 11, a Bíblia diz: eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Estamos aqui de passagem. Estamos indo para uma cidade permanente que há de vir, e isso está em Hebreus capítulo 13, versículo 14. É a cidade que nós vamos receber. O caminho pode ser difícil, mas nós não estamos sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias, não é por alguns momentos, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Então, por isso que nós às vezes sofremos. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15 diz: no mundo padecereis. Aquele que quer seguir piamente a Cristo padecerá perseguição. Moisés ficou firme como se tivesse vendo o invisível. E ele foi e recebeu o galardão. O galardão de Moisés já foi dado, porque ele está já na presença do Senhor. Um dia, Pedro vai ter que, quando houver o arrebatamento dos santos da igreja, Pedro vai subir. A Bíblia diz que vão subir primeiro aqueles, os que dormiram no Senhor, e depois, não abrir e fechar dos olhos, os que estiverem vivos. Vai estar Pedro, vai estar Paulo. Eles não estão no céu ainda. Eles estão na presença do Senhor, mas estão aqui. O corpo deles estão aqui, mas um dia eles vão ser arrebatados. Mas Moisés já passou para lá. Agora, terminando, mas se vocês me permitirem, mais 3 a 5 minutos eu termino. Eu sei que a gente tem que olhar isso aí. A tipologia bíblica. O que é uma tipologia bíblica? Tipologia bíblica é uma pessoa, coisa ou acontecimento prefigurando uma realidade do Velho Testamento que se manifestou no Novo Testamento. E agora eu vou ser rápido. Não vou citar, eu poderia citar na íntegra, mas não vou citar o texto ainda. Só vou dar o número do texto. Moisés foi um tipo, ele não era o Cristo. Ele foi um tipo de Cristo. Como José foi um tipo de Cristo. E outros foram tipos de Cristo. A tipificação do Velho Testamento dentro do Novo Testamento. Quando você chega em Êxodo, no capítulo 1, no versículo 22, a Bíblia diz que havia uma determinação para que houvesse matança ordenada pelos governantes, ordenada para Faraó, e Moisés seria morto. Por isso que ele foi colhido, e a palavra Moshe, no hebraico, significa tirado. Por quê? Ele foi tirado das águas, certo? Ele foi tirado. E Deus foi tão misericordioso que a própria mãe dele foi amamentar ele. Então, a mesma coisa acontecia com Jesus Cristo. Herodes um dia fez um decreto decretando a morte das crianças com menos de 2 anos de idade,
Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 12 ao versículo 18. Do mesmo jeito que Moisés escapou dessa matança, Jesus Cristo também escapou da matança determinada por Herodes. Herodes, do Novo Testamento, é um tipo de Satanás também. A Bíblia diz que Moisés foi chamado para fora do Egito. Isso está em Êxodo capítulo 4, versículo 22 e 23. Está também em Osés capítulo 11, versículo 1, que fala: do Egito eu te tirei. E Jesus também foi chamado para fora do Egito e foi tirado para fora do Egito. Mateus capítulo 2, versículo 15. Quando Moisés foi passar por toda essa situação, a Bíblia diz que Moisés jejuou durante 40 dias, Êxodo 34, 28. E Jesus, quando foi para o deserto, Mateus capítulo 4, versículo 1, ele também jejuou 40 dias. A Bíblia diz que não havia homem mais manso na terra do que Moisés, Números 12, 3. E a Bíblia nos mostra que Jesus era manso e humilde. E para terminar, porque não daria tempo de falar sobre tudo, com Moisés houve uma operação de maravilha, um grande milagre. Foi quando ele chegou e por trás vinha todo aquele exército de Faraó. Isso está relatado lá em Êxodo capítulo 14, versículo 21 ao 31. E aí não sabia o que fazer, aí diga ao povo que marche. E o mar vermelho se abriu e ele passou. Houve um grande milagre. E quando nós vamos olhar a vida de Jesus, podemos usar como texto básico, Mateus 11,5 diz que os cegos veem, os mancos andam, só que Jesus Cristo fez uma coisa que Moisés não conseguiu fazer, foi ressuscitar mortos. Jesus ressuscitou mortos. Então, meio-dia. Eu não sou de quebrar horário. Eu vou passar a Sônia, que está dirigindo, eu vou passar para a amiga aqui, para ela dirigir. E agradeço a vocês, de vocês terem me aguentado aí 45 minutos. Irmãos, estamos terminando o nosso culto agora com essa palavra que foi lida. E no boletim, vocês podem ver lá no final, diz: como os filhos de Deus temos privilégios. Nome escrito no livro da vida. Participação na herança divina. Está lá em Gálatas, pode ler, casa. Relacionamento especial com Deus. Lá em João 17, 25. E somos reunidos universalmente em um corpo. 1 Coríntios 12, 12. Vamos encerrar. Agradecendo a Deus a palavra que foi pregada, o estudo que foi colocado aqui para edificação do corpo e revelação dessa palavra àqueles que entraram necessitados da revelação de Cristo através do canal que foi usado esta manhã, o Thales. Despedimos agora de vocês com alegria no coração de à noite estarmos aqui congregando no Senhor para que possamos ter o escape nas horas das situações difíceis. Tenha um almoço abençoado, uma tarde abençoada e até a noite no nome de Jesus. Amém.